Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este é o Mangá ao Quadrado. Seja bem-vindo, Estranho, ao 107º, acho que é, Mangá ao Quadrado. Tudo bem com você? Tudo bem comigo, eu não sei o número também, então vou acreditar que é esse. Ah, não, é 108º. 108º Mangá ao Quadrado. Estamos aqui, é muito episódio. E essa semana a gente vai ter um mangá enquadrado, correto? Exatamente. Dando prosseguimento a uma série que a gente falou que ia fazer e jamais fez de novo desde Manjinta tem Nogami Neuro. Pois é, eu acho que é bem antigo esse podcast do Neuro, mas estamos voltando aqui, que é um mangá enquadrado especial, no qual a gente pega um arco específico, possivelmente de algum mangá muito longo, né? E analisa o arco em específico, sem necessariamente ter que analisar todo o resto do mangá, né? Então é uma análise que desde o começo já vem cheia de spoilers. O mangá em questão que a gente vai analisar dessa vez é o famosíssimo Slam Dunk. E o jogo que a gente vai analisar é o último jogo do mangá. Um arco que dura por volta de 6 volumes, acho que até um pouco mais. 7 volumes. 7 volumes, a partir do volume 25 até o 31. E se você não leu, você não vai aproveitar absolutamente nada desse podcast. Então. Exatamente. Esse é um programa, como todos os mangás enquadrados, ele é feito pra spoiler, né? Ele é feito pra quem conhece a obra, porque a gente fica na internet cheio de pudores, não vamos falar spoiler, não. Vamos falar spoiler aqui. Você leu, você participa, você não leu, corre pra ler pra poder participar, porque você vai ficar de fora do rolê. É isso aí, mas corre pra ler mesmo, porque Slam Dunk é uma obra excelente, vale muito a pena, e esse arco em específico com certeza é a melhor parte do mangá. Exatamente. Dito isso, então, linha de spoilers está tudo liberado. Antes de começar a falar do mangá, assim, então especificamente, do arco em específico, você tem algum contexto seu que você quer compartilhar do mangá? Como é que você chegou a conhecer? Como é que você tava nesse hype quando você chegou nesses últimos volumes? Comprei Slam Dunk meio que sem querer, na época que eu tava começando a comprar mangás com o meu próprio dinheiro, né? Que eu, como eu falei no podcast do colecionador. E um amigo meu falou: olha, Slam Dunk é legal, vai que Slam Dunk é firmeza. E aí eu fui lá e comecei a comprar. Fui comprando despretensiosamente, deu pra comprar todos os volumes sem dificuldade. Na época ainda não tinha esgotado nada. E aí eu fui ler, né? Sim. E aí quando você chega lá perto do volume 21, 22, aí você começa a entrar num frenesi, né? Porque a coisa começa a ficar muito, muito na velocidade. E aí quando termina a partida contra aquele time que eles ganham lá, que tem aqueles caras que trapaceiam lá, que dão um soco, sim. Que aí entra no jogo do Sanô, eu falei assim, cara, mas como que eles vão enfrentar o principal time e depois ganhar o campeonato em 7 volumes? Sim. Essa experiência que eu compartilho totalmente. É algo muito diferente, com certeza, de quem acompanha lá no Japão. Porque quem acompanhou no Japão, na cara, né? Puta surpresa do caralho, né? Mas a gente fica, tipo, nesse receio / dúvida, tipo, por 5 volumes. 7 volumes, né? Tipo, o que tá acontecendo? É o último jogo mesmo, isso? O que vai acontecer nesse negócio, né? Até o último volume você fica meio assim. Você fica falando assim, pô, mas cada jogo demora mais ou menos 2 volumes, por aí, acho que... Mas eles vão ter que correr, né, pra terminar o campeonato, pra ter revanche contra o Kainan. Nossa, vai ser muita correria isso. e aí, conforme você vai avançando na leitura contra o Sanô, e aí, tipo, você vai vendo, caralho, não vai acabar. Meu Deus, eles vão perder, né? Vai acabar o mangá. Pois é, você fica nessa dúvida... Porra, o mangá vai acabar, não vai dar tempo de mais um jogo. Vão perder? É isso que significa? Que eles vão perder agora, assim, do nada? Esse tipo de experiência que a gente teve é uma tensão própria e uma curiosidade constante, sabe? Com certeza. E é uma coisa que faz parte da experiência de leitura você ter essa surpresa desse final. Então é muito importante que não espoleiem seus amiguinhos, se você for apresentar Slam Dunk para seus amigos, não espoleiem do final, porque é muito importante ter essa experiência. É parte da leitura, né? E só dando um pouquinho de um contexto bem aqui, eu também
de forma despretensiosa, comprei Slam Dunk. E foi até meio curioso, porque a Conrad, acho que quando começou a lançar, achou que ia vender muito. Então até hoje em dia, se você vier aqui em São Paulo, em alguns sebos bem antigos, você vai encontrar pilhas, literalmente pilhas, que enchem salas dos primeiros 3 volumes de Slam Dunk. Então, tipo, comprei os 3 primeiros bem à toa assim, e pra mim também foi essa surpresa e toda essa experiência bem louca. Não só isso, porque o preço de capa é R$ 9,90. Eu acho que eu não paguei R$ 9,90 em nenhum. Teve alguns que eu acho que eu paguei na boa R$3 com alguns volumes. Eu acho que os três primeiros foram bem nessa faixa mesmo, caso de graça. Os caras, sabe, só querem livrar dessa merda que tá estocada lá. Pelo amor de Deus, né? Deixa eu ganhar algum dinheiro que seja com isso aqui. Certamente. Só pra eu pagar as contas aqui. Essa dúvida que a gente falou aqui de será que é o último volume? Será que esse jogo vai durar tudo isso mesmo? É algo que vem, pelo menos pra mim, tipo, desde o primeiro volume, porque é um volume inteiro, volume 25, ele é inteiro só preparação pra esse jogo, sabe? Não tem mais nada além disso. Eu achei, numa das vezes que eu reli, né? Uhum. Eu reli esse mangá pra caralho, assim, os que eu mais reli na vida. Sim. E eu tinha percebido isso na vez que eu reli, eu falei, caralho, ele fez um volume inteiro de hype, porque foi uma coisa importante, porque o que acontece? O Slam Dunk, ele foi um tipo de mangá que ele teve poucas partidas, né? O que a gente deve ter tido 5 partidas, 6 partidas no mangá todo. Verdade. É muito pouquinho, né? Partidas inteiras, mostradas e tal. E assim, não teve muito hype, por assim dizer, de personagens, né? De jogos futuros. O que a gente tinha, quando chegou nesse torneio intercolegial, era que a gente conhecia o Kainan. O que a gente conhecia era o Kainan. E aí teve aquele capítulo que ele apresentou uma caralhada de personagem aleatório. Sim. E também o máximo de hype que a gente teve pra outros times também foi: esse time aqui é AAA e esse time aqui é SSSS, né? Então. E aí o que a gente chegou no Sanô, que ele era o time que mais ganhou, né, que é o time que era o veterano, tava invicto há X anos, sabe? Tipo, eles eram os fodões pra caralho. E aí, mas a gente não sabia nada desses caras. Quem são esses caras? Que tipo de jogo eles têm? Quem são os personagens do time, né? Os titulares e tudo mais. São informações que a gente não tinha e que são essenciais pra gente criar qualquer tipo de tensão ou hype pro jogo. E até empatia mesmo, né? Com o rival e tudo mais, né? Algo que acaba sendo bem essencial durante o resto, eu concordo. E aí existe toda essa preparação justamente de um volume que é pra falar assim, olha, por que esses caras são os grandes adversários? Não sei se o autor tinha planejado que esse ia ser o último jogo ou não, acho bem difícil, porque ele falou que depois que ele terminou o jogo, ele decidiu terminar porque ele não podia fazer nada melhor que aquilo. Talvez ele estivesse contando que ele conseguisse, mas aí quando ele fez, ele não conseguiria mais. A gente vai discutir isso mais pra frente, imagina. É uma discussão interessante, sim. Mas, como ele falou assim, olha, esse é um jogo que, independente de ser o último ou ser o melhor, ele é um jogo importantíssimo. É o maior time da história de todo o intercolegial. Por quê? Vamos mostrar, né? Vamos construir esse time. Uhum. E foi um volume pra isso, né? Deixando a gente tenso pra caralho. E tenso não também só construindo o outro time, mas cada personagem durante esse volume inteiro ganhou toda uma preparação e um setup para o que vai ser o desenvolvimento de cada um, né? Cada um teve um problema prévio do jogo que foi resolvido previamente ao jogo. Cada um teve um propósito inicial durante a partida e tudo mais. Esse volume 25, ele é completamente fantástico. Toda vez que eu releio ele, eu fico pensando, caraca, mano, cada construção interessante que tem aqui, cada cena também, sabe? A cena que termina o volume, que é da ponte aérea, até hoje é uma das minhas cenas favoritas no mangá, cara. Acho muito engraçado, muito boa. Aquela cara que ele faz, né? Que o Sakuragi faz. Sakuragi Ryota. Genial. E fingindo que foi de propósito. É muito bom mesmo. É muito bom. Continuando, assim, acho que o que tem de comentário de preparação é isso. A gente já começa no próximo volume a conhecer dentro do jogo os rivais, né? O que acaba sendo bem essencial. Isso é algo que eu acabei reparando também, que durante o jogo, a construção de personagens dos rivais foi algo bem minucioso, por assim dizer, eu achei, sabe?
a construção de rivalidade entre o Rukawa e o Carequinha lá, como é que era o nome dele? Nem lembro mais. Rukawa e o... Peraí que eu tenho anotado, o Sawakita. O Sawakita é algo que foi dado uns detalhes no começo e durante alguns enfrentamentos, até que chega num volume que é só isso, sabe? E acho que esse tipo de desenvolvimento acaba tendo pra quase todos os personagens. O Miyagi, mesmo que não seja mais explorado, ele tem, tipo, alguns detalhes aqui e ali, e aí tem um momento que é só ele. O Akagi também desenvolve um pouco aqui, um pouco ali, e aí chega um volume, é só a porra do Akagi. Eu acho até que é importante pra gente construir nesse começo de conversa, que é como os personagens do Shōhoku, eles chegaram nesse jogo, né? Como que a gente tava com a personalidade deles. Porque o Akagi, ele tava preocupadíssimo porque a carreira acadêmica dele dependia desse jogo. Já começou ele com essa tensão, e que era o time que fez ele começar a se interessar por basquete foi o Sanô. A gente tem o Rukawa que quer vencer o cara, o número 1 do Japão. A gente tem o Miyagi que ele tá sempre jogando. Não, o Miyagi e o Mitsui, eles não têm um conflito muito específico nessa partida. O Mitsui que ele tem é aquele, pelo menos é aquele arrependimento dele, né? Isso é tocado toda hora, que ele se arrepende de que fez aquela cagada toda de ter começado a fumar e largar tudo ali, né? Perdeu 2 anos da vida dele. E aí a gente tem o Sakuragi, que ele sempre foi o bufão que não sabe porra nenhuma, e que era aquela ingenuidade que era uma força, né? Porque ele conseguia encarar o time, né? O Sanô, como se ele fosse algo palpável e alcançável, o que os outros não conseguiam, né? Eles até falavam, eu queria ser amador que nem você pra não ficar assustado vendo ele jogando. Porque é exatamente isso. Tanto que na cena do aquecimento lá, que o Sakuragi tenta se impor, e ele tenta fazer um slandan que bate a bola no ar e cai. Cara, é uma cena importante pra definir a personalidade do Sakuragi em relação ao grupo, e também demonstra a habilidade dele, né? Ele meio que se impõe ali psicologicamente, mas na capacidade de jogador ele não consegue se impor. Porque ele não tem, né? É um novato. É um novato. Mas a importância dele ter essa personalidade, dessa força psicológica, é o ponto-chave para as grandes viradas que a gente vai ter ao longo desse jogo, né? É a personalidade do Sakuragi que ajudou muito ao Shōhoku ganhar essa partida. E toda a imprevisibilidade que ele traz junto com ele, né? E o motor do time, com certeza, cara. Sim. Ele ganhou no psicológico, né? A gente já vai falando conforme vai avançando. Mais uma outra figura importantíssima que não pode ser deixada de lado é o professor Anzai. É verdade. Nesse jogo, ele mostra o que ninguém faz em nenhum mangá de esporte, que é mostrar o técnico atuando de verdade no time. Ele bolou estratégia, ele estudou o Sanô, ele estudou o próprio time, ele lidou com a personalidade de cada um, ele foi lá dar aquela zoadinha pra todo mundo ficar motivado. Nossa, eu não sabia que você tinha medo do Sakuragi. O Sakuragi fala, eu não tenho medo de nada. Aquele olhar felino, né? Essa cena é muito boa também. E aí o professor Anzai dá um brilhinho no óculos, assim, sabe? Sim, não, eu concordo. O Anzai é bem participativo durante a partida inteira, e nesse começo principalmente, né? Ele fala que essa imprevisibilidade do Shōhoku é que vai fazer com que eles tenham a chance de ganhar, né? Ele fala, vocês têm que ser os primeiros a entrarem na quadra, né? Vocês têm que ser os primeiros a marcarem o ponto, porque esse monte de surpresa junto é que vai desbalancear os caras, né? Sim, ele fez uma estratégia e ele foi guiando essa estratégia, só que obviamente os jogadores precisavam ser capazes de cumprir. E aí começa com essa... E o que eu achei muito interessante nisso, né? Por que ficou tão legal esse começo? Porque a gente tinha essa imagem até então, né, do volume 25 e do comecinho, do volume 25, de que esse time era fodão pra caralho, né? O armador, o Fukatsu era o cara que era o melhor armador, não sei o que, mais alto que o Miyagi, o Sawakita é o cara mais fodão do Japão ever. Tem o cara que tem a maior marcação do mundo, do que gruda no cara, que não fez nada. Marcação grude não fez nada. Não fez nada. Ele foi mais uma ferramenta narrativa. Aí tem o pivô, que ele é pivô, é ala, ele joga em qualquer posição.
Aí ficou com essa coisa, tipo, nossa, os caras são muito fodas. E aí começa o jogo e a gente vê que, tipo, eles não são super-humanos, sabe? Eles não são, tipo, Kuroko no Basket, que são caras que quando eles são bons, eles são absurdamente bons. Que não é real. Eles, tipo, erram também, sabe? Eles também têm um deslize aqui e ali. Eles também podem tomar cesta. Sim, sabe? sim. O próprio desenvolvimento do Sawakita lá, o carequinha, como um personagem mais imaturo do que o Rukawa, no caso, né? Sim. Deu essa humanidade bastante pro time, sabe? Pra gente poder ter essa empatia com eles, mas ao mesmo tempo, tipo, querer a vitória do Shouhoku, né? Sim, exatamente. E aí a gente vê que eles são bons, né? E o autor ele vai trabalhando ao longo do jogo por que eles são bons, mas eles não são invencíveis, né? Eles têm falhas que é possível explorar, e foi isso que o professor Anzai tentou desde o começo, né? Fazendo essas jogadas surpresa, se focando primeiro no Mitsui, né? Pro Mitsui fazer uma caralhada de ponto. O primeiro tempo foi todo do Shouhoku, né? Aliás, esses sobe e desces do volumes são justamente o que acabam causando toda essa imprevisibilidade, né? Sim. O primeiro tempo inteiro é só deles, eles já voltam totalmente se arrasando lá, né? Então você fica bem tenso mesmo. Todo mundo começa a ganhar no jogo, né? E aí, tipo, o Mitsui não para de acertar a cesta. O Rukawa vai lá e como consegue se impor. O Sakuragi faz uma cesta de rosto. Essa cena é muito boa, cara. que ele fala o arremesso facial. Milimetricamente calculado. Não, mas o Sakuragi também se impõe, né? Eles colocam aquele irmão mais novo do gordão lá. Do gordão lá. E, tipo, mostra que o Sakuragi ele tá se tornando um jogador que ele tá conseguindo prever, entender como ganhar, e ele é muito significativo quando o narrador fala que a estreia do irmão mais novo de um puta de um jogador se tornou um trauma por causa de um jogador desconhecido, sabe? E o interessante é que até nesses momentos, assim, por exemplo, essa pequeno arco do Sakuragi vencendo esse cara gordão, o autor ainda achou um espacinho assim pra desenvolver entre a equipe, sabe? Tem uma cena específica que tem o Akagi lá, que ele tem que ficar bajulando lá o Sakuragi pra convencer ele a não usar só a força, pra usar a velocidade e tudo mais. E mostra esse crescimento de interação entre o time, né? Não, uma coisa que é muito importante que o autor fez foi também diferente de vários outros mangás de esporte. Quando você ele quer mostrar um duelo entre dois personagens, ele faz como se, tipo, todas as jogadas daquele espaço de tempo fossem só entre aqueles jogadores, sabe? Tipo, eu quero mostrar o duelo entre o Rukawa e o Sawakita. Não, então todas as jogadas são Rukawa contra Sawakita. Ele não faz isso, ele intercala, porque é assim que é o jogo de basquete, né? Em vários mangás de esporte, até, tipo, os caras colocam uma cena preta, né? Só os dois personagens se encarando ali, né? Sim. Não tem essa, sabe? Não, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo ali. Então nem sempre a bola vai estar com o Rukawa. Às vezes o Mitsui pega a bola e tem uma chance de um arremesso. Tem outros duelos acontecendo, né? São 10 jogadores em quadra. Qualquer coisa pode acontecer. Esse primeiro tempo foi bom pra bem construir esse hype mesmo. Foi bem interessante. Sim. Por isso que logo quando volta desse primeiro tempo e os caras começam a humilhar, né? Criam essa diferença de mais de 20 pontos no placar, é que você sente essa sensação meio claustrofóbica mesmo, né? Que nem os caras estão com a marcação sobre pressão, né? Que eles começam a fazer essa marcação sobre pressão. Você meio que se sente assim também lendo o mangá, porque você estava tão empolgado e do nada fica tão pra baixo, né? Eles terminam o primeiro tempo vencendo, né? E aí, simbolicamente, numa simbologia óbvia e clara, começou a show uma tempestade e aí começou o segundo tempo, né? Que foi... esse começo realmente essa é a sensação de o que os caras são superiores e são muito superiores, porque quando eles resolvem se focar, o próprio Sawakita, quando ele começa a jogar pra valer, né? Porque até ali a gente viu ele como um jogador com defeitos, né? Ele era bom, mas ele tinha defeito. Tem uma hora que a bola bate no pé dele e sai, sabe? Tipo, é o melhor jogador do Japão, mas isso pode acontecer. É aí o que acontece. A gente entra nesse segundo tempo e o mais legal é que esse segundo tempo... O que foi muito importante de acontecer, dessa virada e dessa dominação. A gente foi apresentado como sendo um time foda pra caralho.
E a gente viu esse primeiro tempo, a gente viu, porra, mas eles são falhos também, dá pra ganhar, dá pra se esforçar. E aí rola esse começo do segundo tempo que eles abrem 20 pontos de vantagem, que é pra mostrar, não, cara, eles são bons mesmo, olha só o que eles fazem. E aí os caras fazem essa marcação sob pressão, rouba a bola toda hora, faz cesta de tudo quanto é lugar da quadra, dá toco toda hora. É praticamente um volume só pra mostrar dominação, cara, se for parar pra pensar. Ó, o volume 27. É o volume da surra, sabe? Eles só apanham nisso, nesse volume. Mostra, exatamente, ele tem esse esquema de ficar trocando entre as batalhas, né? Aí parece que uma hora ele tá até meio que ripando, né? É o Miyagi que vai salvar agora o time, né? Aí não é. Não consegue salvar o time com um drible, pelo menos naquela hora, né? O Akagi também só se fode lá com o Goribola e tudo mais. Sim. E aí tem uma passagem novamente mostrando por que o Anzai é tão importante, né? O professor Anzai, que ele chama o Sakuragi pra fora. Ele fala, Sakuragi, por que a gente tá perdendo, sabe? Tipo, ele faz o papel de um técnico. Fala, olha, se você pega o rebote ali no ataque, a gente evita que eles fazem um ponto e a gente faz 2 pontos. Então é uma jogada de 4 pontos. É um pouco forçado isso, né? É forçado, mas é do jeito do Sakuragi entender. Esse que é o mais legal, porque a gente chegou até aqui, 27 volumes até aqui, trabalhando a personalidade desses 5 jogadores, e do técnico e do Koguri, né? que é o único do banco que tem alguma coisinha. Coitado do pessoal do banco, né, cara? Caramba. Mas então, trabalha-se essa personalidade pra gente poder chegar aqui nessa situação e lidar com essas personalidades. A grande questão é todo esse desenvolvimento, né? Esse jogo é desenvolvimento da personalidade. É o Akagi nervoso porque ele tá preocupado, porque ele vai perder a bolsa. O Rukawa que ele não passa, a gente já sabe disso, que ele é fominha e que ele tem essa personalidade. E que ele quer ir lá pros Estados Unidos, né? Tem todo essa temática, ele só vai conseguir ir pros Estados Unidos se ele vencer esse cara também. Todo mundo tem alguma coisa ali na linha, né? Exatamente, todo mundo tem uma personalidade que já tem desenvolvida pra ser trabalhada. E isso é trabalhado nos duelos individuais, né? Por exemplo, o Sakuragi, quando ele enfrenta lá o Mikio, aquele gordinho altão, é um desenvolvimento da personalidade do Sakuragi, que ele abre os duelos, né? Que depois a gente tem outros duelos. O Miyagi, ele acaba não tendo um duelo. E o Mitsui também não é um duelo, é um duelo contra ele mesmo, né? Contra o cansaço dele. Mas aí a gente tem o Akagi com o Kawada, que é o Goribola. Goribola. Relendo recentemente, acho que dessa vez eu comecei a pensar em grandes temáticas do mangá, né? Porque quando você para pra pensar, Slam Dunk, ele não tem, assim, uma grande temática que envolve além do basquete. O Slam Dunk é sobre o basquete, né? Não tem tipo, nada além disso. E acho que foi especificamente nesse duelo entre o Akagi e Goribola que eu acabei pensando que talvez uma grande temática que possa ter no mangá é que o basquete pelo basquete, sabe? O jogo, a importância do jogo acima de tudo, sabe? A importância de você largar tudo fora da sua vida pra ganhar. A vitória é o mais importante e nada tem além da vitória, sabe? Não é exatamente uma temática complexa, nem é pra ser, sabe? Mas acho que, de uma certa forma, isso acaba envolvendo todos os personagens, sabe? Porque o Akagi, ele só consegue superar esse Goribola quando ele, sabe, desiste, sabe? Esquece a bolsa, esquece isso e vamos ganhar o jogo, né? E o mais legal é que a gente sabe que o Akagi é bom, né? Sempre é citado que ele é um dos melhores pivôs de Kanagawa, que ele é um dos melhores pivôs talvez do Japão e tudo mais, mas ele tá enfrentando o maior pivô do Japão. Sim. E o autor em nenhum momento ele fala que é possível o Akagi ganhar. O Akagi não tem como ganhar do Kawada sozinho, sabe? Ele não tem que partir pro individual porque ele não vai ganhar. E é isso que ele percebe, que não adianta, o jogo não vai ser vencido por ele vencer do cara, vai ser o time vencendo o cara, sabe? Então é uma temática importante porque o basquete sempre foi um esporte coletivo. Então, novamente, trabalhando de forma diferente de todos os autores que adoram colocar um personagem como miraculosamente salvador e que ele supera todos os obstáculos e tudo mais, não tem isso. Se o cara é bom e você não tem como ganhar, o cara é bom e você não tem como ganhar, você tem que dar um outro jeito. Tem que seguir um outro caminho. Eu abandono de todo o seu orgulho, de qualquer objetivo maior, em prol do trabalho em equipe, em prol da vitória, né? Acho que se eu fosse acabar tirando alguma grande temática de Slam Dunk, com certeza seria isso. Porque só depois disso que
as coisas conseguem ir pra frente, quando ele desiste de tentar superar o cara lá. E isso até tem no próprio batalha, no próprio embate do Sakuragi com o cara gordão ali. Essa é quando ele meio que larga, assim, do orgulho dele, quando ele vira um jogador de basquete, que ele não vai bater no cara só porque ele derrubou ele, sim, ele larga esse orgulho, eles vão conseguir vencer, só assim mesmo, sabe? O que acontece até nesse ponto do jogo, a ponto que o Akagi cai em si, começa a entender melhor a jogada, a tentar melhor como que funciona o jogo, depois que o Ozumi aparece lá com as... Que eu achei... Eu não curti essa cena. É ridículo, sim, é ridículo. Que é algo dispensável nesse jogo final que tava indo num ritmo tão bom. É que acho que ele tentou fazer uma ritmo temática, trazendo o outro cara lá, como é que é o nome? O Ozumi. Ozumi, porque quando o Akagi jogou com o Ozumi teve tipo esse mesmo embate com o Akagi, né? O time só ia vencer quando ele desistisse de vencer o Akagi, que não ia vencer mesmo, né? E aí o que acontece? Essa partida, ela é vencida muito pelo físico, mas ela foi uma batalha grande psicológica. E aí, novamente, entra o papel do Sakuragi que eu falei lá no começo, de fazer esse suporte psicológico, porque nos volumes seguintes, né, o volume 28, por exemplo, é o Sakuragi acertando uma atrás da outra. Sabe, de ele mostrando, não, gente, vamos atrás. Ele vai lá e ele pega o rebote, ele vai lá e salva a bola que o Mitsui tinha errado e dá pro Mitsui arrancar de novo, sabe? O Sakuragi, ele aparece pra mudar o ritmo do jogo várias vezes. Justamente pra corrigir o erro dos outros e mandar o pessoal pra frente. Esse volume 28 eu acabei tirando bem isso mesmo. É o desenvolvimento do Sakuragi pro time, sabe? Ele até salva uma hora lá no finalzinho do volume, ele salva a bola que o Rukawa perdeu, né? E aí tem todo aquele embate engraçado entre os dois. Sim. E aí o Mitsui só acerta as cestas porque ele, tipo, arremessa sem medo, porque ele sabe que o Sakuragi tá ali pra receber e tal. É nessa parte que cria-se o coletivo de equipe, né? Que vai meio que seguir entre parênteses pro resto do fechamento do mangá, sabe? É nesses volumes que eles criam esse negócio de que só consegue acertar a cesta porque o Mitsui confia em todo mundo, e aí tipo, nunca mais se fala assim, né? Em trabalho, em equipe durante o resto do mangá. E aí, depois, logo após essa parte, é que a gente entra que aí ocorre um foco de fato, né? Tira o Rukawa do apagado que ele tava e coloca ele no spotlight, porque os outros personagens já estavam meio que desenvolvidos, né? O Sakuragi, a gente teve aquele desenvolvimento com o gordinho e depois ele foi sempre dando apoio. O Akagi aceitou a sua situação de que ele não tem como ganhar do cara, que o cara é muito melhor que ele, e começa a dar um correr pelas bordas. O Mitsui tá lá acabadão, ele faz uma cesta ou outra, mas ele tá lá destruído. Um zumbi, né? Tem até uma hora que ele passa por nada, né? Pois é, ele tá muito mal, que a bola bate nele. O Ryota, ele tá muito apagado nesse jogo, mas ele tá ali participando, e o Rukawa nem tinha aparecido direito. E aí começa a trabalhar essa temática dele contra o Sawakita, né? Dá um passado pro Sawakita e explicar por que o Sawakita é tão bom. O cara nasceu jogando bola e tudo mais. Precisava, né? Não, era importante porque precisava de toda essa preparação, né? Foi um volume que foi do time, o volume já 29, a gente já tá quase chegando no final, que é um volume que é preparação e desenvolvimento do embate do Rukawa contra o Sawakita, né? Explicando por que o Sawakita é bom e por que o Rukawa não tava conseguindo vencer, e porque o Rukawa tava ali meio, o que é? Será que eu tenho que enfrentar esse cara? Como que eu vou vencer? Tentando ir pro mano a mano, sabe? Vários aprendizados. Sim. No final dos contos, o desenvolvimento do Sawakita é muito mais pro próprio Rukawa do que por qualquer outra coisa, né? Mais do que pro Sanô, por exemplo. Com certeza. Todo esse negócio dele sorrir, né? Quando ele finalmente tem alguma coisa que consegue enfrentar, dá aquele build-up quando o próprio Rukawa vai sorrir de excitação, porque ele quer vencer também, né? Exatamente. E aí parte pra cena em que o Rukawa faz o passe, né? Faz um passe na hora que ele parte pro ataque. E eu acho que é uma das cenas que eu mais gosto, um dos quadros que eu mais gosto de Slamdunk, é quando ele faz o passe e aí o Akagi pega e faz a cesta. Tem um quadro que é o professor Anzai abaixando e fazendo um soquinho, assim, yes. Meu, pra mim, porque ali ele falou assim, pronto, o Rukawa virou um jogador. Porque a gente tava com a temática de que o Sakuragi tinha que estar virando um jogador, mas o Rukawa precisava virar um jogador também. Ele era uma pessoa que jogava basquete, ele não era um jogador de basquete. Ele era uma pessoa boa de basquete. Ele não sabia jogar como um jogador, sabe? De ter os companheiros da equipe, de atrair os outros, que nem o Sendo era.
Que era a grande temática contra o Sendo era essa. O Sendo sabia fazer isso, o Rukawa não. E incrível que, mesmo em todo esse meu desenvolvimento aí, de passe e não sei o que, o Inoue ainda consegue construir no meio de tudo isso o negócio de que o Sakuragi tem a melhor cesta nos 45 graus ali, sabe? Sim, ele dá uma dica bem de leve ali, né? Na hora que o Rukawa tromba nele, fala, mas por que o Sakuragi tava ali? Porque ele tava posicionado no 45 graus, que é onde ele acerta. E jogou isso, deixou essa informação ali. Nossa, foi completamente brilhante, porque você viu de muita coisa mais pro final. Com certeza, cara, com certeza. Esse volume 29 inteiro foi praticamente essa construção do Rukawa. No 30 é que a gente começa a ter mais uma preparação pro fim, né? Tem todo esse negócio do Sakuragi ter meio que atrapalhado a jogada, e ele só quer dar troca, e ele prevê que o Rukawa vai perder, né? Essa cena... Nossa, como eu gosto dessa cena, cara. Ele vira pro Rukawa e fala, eu sabia que você ia perder, cara. É verdade. E aí ele ganha uma falta ao contrário, que nem ele precisava. E é legal porque mostra que, tipo, o Sawakita, ele não tava mais encarando o Rukawa sozinho, né? Ele apareceu o Rukawa e, tipo, o Sakuragi era uma sombra atrás dele, né? Era como se ele tivesse 2 contra 1. E aí a grande questão é que a gente tá nessa construção, né, do caminho de, tipo, puta, eles estão conseguindo fazer a vitória, né? Eles estão indo atrás aí, estão se esforçando e tá parecendo possível. E aí o autor joga mais uma trama, um conflito final em cena, né? Que é machucado do Sakuragi nas costas, né? Exatamente, né? Essa contusão que ele adquire, que, tipo, vai acabar com a sua carreira de jogador. A menina tinha que falar esse negócio, né? Pro cara. Porra, mas tinha que falar também, né? Podia ficar meio paraplégico ali, a mulher não ia falar nada, né? Sim. Uma das minhas cenas favoritas que envolvem esse machucado dele é quando o Rukawa... É até meio ridículo, porque ele meio que não consegue pegar um rebote e aí, tipo, já tem umas 5 pessoas que percebem, não, ele não tá mais igual, né? Sim. E uma das pessoas é o Rukawa. E aí é nesse momento que o Rukawa fala pra ele que, tipo, quando ele foi jogar contra o Rukawa, né, que ele tiveram aquele mano a mano há bastante volume atrás que foi escondido, né? E aí mostra o mano a mano deles. Eu achei muito brilhante essa parte, porque a forma como foi apresentada em 2 páginas, todo o enquadramento, toda a exposição, um combate foda entre os dois, muito intenso, sabe? Em só 2 páginas deu toda, tipo, a excitação do mano a mano entre os dois, do respeito que o Rukawa acabou criando com o Sakuragi, né? Sim, né? Mesmo o Sakuragi sendo infinitamente pior nas técnicas de basquete, ele criou esse respeito e ele lidou com o Sakuragi da forma que ele aprendeu a lidar com o Sakuragi, né? Tipo, ou você vem atrás de mim ou sai fora, né? Ou você me acompanha ou não. Bem brilhante a forma como a construção dos dois acabou se lidando. Mais pra frente, uma coisa que eu não gostei muito foi esse flashback do Akagi. Qual? Você vê, é tão irrelevante que você acaba até esquecendo, mas tem uma hora ali que tem um flashback dele, de alguém falando mal. Dá um chorinho. E tudo mais. O próprio mangá tira sarro dele chorando ali, né? Mas, sei lá, eu achei que foi um draminha meio desnecessário. Sei lá, se teve uma coisa que eu não gostei nessa saga inteira foi isso, sei lá, não teve muito mais do que isso. Foi o Ozumi mesmo que eu não gostei. E aí a gente entra então pro final do jogo com 2 conflitos grandes, né? Que é ganhar o jogo e o Sakuragi jogando em extrema dor. O autor trabalhou as feições ali de dor que eu sentia a dor do Sakuragi. Aquela página dupla que tem uns raios no fundo, né? Caraca, sim. Mano. É muito... ele mostrou que ele realmente estava se esforçando ali, porque... E aí que tá, durante toda a partida ele foi importante e ele era importante ali naquele ponto. Sem o Sakuragi não tinha como vencer aquele final de partida. Era importante os rebotes e a presença física e psicológica dele, né? Ele já tinha mostrado pro Sawakita que ele era uma presença a ser levada em conta. Justamente. Era a presença dele que tava fazendo o Sawakita ficar ainda mais em dúvida, né? Sim, exatamente. E aí a gente parte pra sequência final do jogo, né? Que é a cesta de 3 pontos que dá mais 1 ponto pra eles. Nossa, brilhante. Que foi muito boa, porque manteve o ritmo da partida. Aí logo em seguida, aí tem toda aquela cena que todo mundo adora, os últimos capítulos, que é quase sem fala. 10 segundos. Dos 10 segundos finais, assim,
tanto dos 10 segundos como um pouco antes, né? Quando eles viram o jogo, quando o Akagi ganha a primeira vez a disputa contra o Kawata, que ele dá um toco no Kawata e tem um contra-ataque, e aí eles roubam a bola de novo, e aí o Sakuragi impede o Sawakita de fazer uma cesta. Aí tem a correria, não sei o que, ponto, eles viram o jogo. Aí os caras viram de novo, né? Aliás, não, né? Antes, como que eles viram o jogo? A bola, eles barram a enterrada do Rukawa, a sobra de bola o Sakuragi pega e passa pro Rukawa. Ah, é verdade. Ele passa sem pensar muito, né? Que aí a gente vê, tipo, o que é legal? Nesse final de jogo, eles estão como um jogo de verdade. Tipo, não dá tempo de falar, tá muito tensão. E aí é um monte de quadros, sem falas, obviamente. E aí você só vê nas expressões dos personagens, sabe? O Sakuragi passou, todo mundo olha com cara, tipo, opa, o Sakuragi passou pro Rukawa. Não, mas não é como ele não fez sem pensar. Acho que deixa até meio claro lá que ele teve a ciência que ele tava passando pro Rukawa, né? Sim. A construção partiu dele, né? E aí eles conseguiram virar o jogo. Aí você fala, caralho, eles viraram o jogo. E aí o Sawakita vai lá e faz uma cesta. Porque nunca ia ser fácil. Os caras, eles eram bons, né? Eles sabem fazer valer os segundos finais. Isso é pra isso que treinam. Quem treina muito o esporte treina pra esse tipo de situação. Então, a cesta do Sawakita, tipo, foi a parte do mangá que eu falei, caralho, eles vão perder mesmo, meu. 10 segundos, não tem, né? Não tem como. 10 segundos não tem. E aí você vira a página e tá lá o Sakuragi correndo, todo com dor nas costas. Puta, e a construção e a tensão nesses dois últimos capítulos do jogo especificamente, né? É incrível, cara. Como é que o cara consegue criar esse silêncio seguido de barulho sem fala nenhuma, sabe? Sem fala nenhuma. É de arrepiar, sabe? Toda vez que eu releio, eu me arrepio com esses últimos 10 segundos aí. Uma coisa que o Inoue tem desde sempre, né, no Slam-Dunk, é a sua capacidade de fazer cenas de movimento e transição de forma assim muito clara. É muito fácil você entender o que está acontecendo entre um quadro e outro. E aí ele pegou toda essa habilidade dele e transformou em 2 capítulos que são só isso, né? Só isso, é só isso, cara. É só isso. Você sabe exatamente o que está acontecendo, a movimentação, o tempo em que está acontecendo. É genial, é simples. Esse é um dos poucos casos em que faz sentido você aplicar o adjetivo genial. É genial. É genial. O cara é um gênio da quadrinização, não tem como falar outra palavra. Não, concordo plenamente. E também, além disso tudo, o cara aproveitou isso aí na genialidade de terminar com o que precisava terminar, sabe? O Rukawa dando o passe pro Sakuragi conscientemente e a última cesta sendo uma cesta dos 45 graus, cara. Não foi um slam dunk, né? E isso é tão importante, é tão significativo, né? É tão significativo, é tão importante ser um jumper, né? Que é esse salto com arremesso, e não o slam dunk, porque o slam dunk, que foi o que começou o mangá, era a prova da capacidade física do Sakuragi, né? De como ele era capaz de fazer um slam dunk. Mas o jumper, ele é o significado do Sakuragi como jogador. É o que ele aprendeu como jogador, sabe? As técnicas de um jogador para fazer uma jogada como um jogador de basquete. Toda a construção dele sofrendo a contusão, levantando e falando que ele ama ser jogador de basquete, e ele terminar fazendo uma jogada que ele aprendeu sendo um jogador de basquete, é muito significativo, né? No final, talvez a grande construção desse último jogo seja a transformação do Sakuragi e também do Rukawa em paralelo, como a gente falou, em um jogador. Com certeza. E o Jumper, ele vem pra matar isso, né? Dos dois de uma vez, né? Ele dando passe pra pessoa que ele acha de pior habilidade possível no time, e o próprio Sakuragi fazendo o que ele tinha que fazer naquele momento. E os momentos seguintes, cara, que levam pro toque dos dois ali, é de arrepiar. Sim. Também. É de arrepiar. O Sakuragi faz a cesta, cria uma tensão, um silêncio, assim, sabe? Que a gente fica meio incrédulo, né, que aconteceu isso. Exatamente, cara. Você fica incrédulo. Você fica esperando falar. Não, ganhou, vai ter alguma coisa falando, olha, não valeu porque
Porque acabou o mangá, porra. Eles ganharam, como que acabou o mangá? Exato, cara. Exato. Mas não, ganharam, cara. E a cena deles estando no toque, depois o pessoal indo lá e abraçando. Puta, você vê sorrindo, sabe? Feliz. Sim. Deles vindo correndo, pulando, se abraçando, o time todo se abraçando, o banco saindo correndo. O professor Anzai mostrando os olhos do professor Anzai, porque a caracterização do professor Anzai até aí é uma figura que, tipo, não tem olho, né? O olho é o óculos. E ele não tem boca, que a boca é o bigode. Porque, tipo, só em uma cena ou outra que o autor desenha o olho e o bigode, mas a maioria das vezes é o óculos, aliás, o olho e a boca. Sim. A maioria das vezes é só o olho e o bigode. E aí, uma das últimas cenas é a boca dele sorrindo e o olho dele com aquele olhar de finalmente eu achei os jogadores que eu queria, né? Que ele tinha, aquele passado de jogador que deu certo. Que ele finalmente, consegui. Esses são os caras. Esse é quem eu busquei. E no meio desse tudo, o autor ainda deu um toque pra terminar o próprio Sanô com qualidade, sabe? Mostrou eles lá derrotados, a cara de todo mundo triste. E sempre que eu leio essa parte, eu me sinto meio mal por eles também, sabe, cara? Sim. Eles eram soberanos, eram o melhor time de todas as gerações. E perderam por um desconhecidos. Pros vilões ali, né? Perderam pros vilões. Ainda deu o toque final daquela foto que fala que vai na revista e nunca foi, né? Sabe? É cheio dessas quebrinhas, assim, que tornam esse final, nossa, totalmente agradável, sabe? Com certeza. E aí a gente vê, né, que rolou a derrota, né, em off, a derrota em off deles no jogo seguinte, porque eles estavam sem o Sakuragi, né, e tal, e estavam cansados pra caralho. Talvez o Mitsui nem jogou também, vai saber, né? Não tava 100%. O que você achou dessa derrota em off? Que é um assunto muito discutível, que as pessoas têm muito... Algumas pessoas reclamam disso. O que você acha? Eu acho que... Bom, primeiro você disse que o autor já falou em off que terminou porque não poderia fazer mais do que aquilo. Com certeza, cara. Aquilo era o auge do mangá. O cara jogou todas as cartas que ele tinha ali, sabe? Por isso que o jogo foi tão bom assim. Porque talvez era mesmo pra ter sido um mangá que poderia durar um pouco mais, mas o cara resolveu jogar todas as cartas que ele tinha na manga ali, sabe? Que nem, por exemplo, a ponte aérea e o arremesso facial. São dois alívios cômicos e lances que aconteceram meio que por acidente, que tipo, tem o mesmo efeito numa partida. Então, lances de roteiro que poderiam ter sido utilizados em jogos separados, sabe? Mas não, foi tudo num jogo só, e tudo super focado. Todos os personagens tiveram super desenvolvimento, e foi feito tudo de uma vez só. E por isso que esse jogo foi tão bom assim, porque todas as cartas foram jogadas ali mesmo. E espiritualmente o Sanô se tornou o vilão final, por assim dizer. Foi construído de tal forma que mesmo o Kainan, que estava sendo carregado como o rival que eles ainda tinham que superar, né? Sim. Porque eles tinham perdido anteriormente. Eles tinham perdido anteriormente pro Kainan. O Kainan tomou uma surra do Sanô no ano anterior. E aí a gente tá vendo eles enfrentando o Sanô. Mesmo o Kainan não ia ser um rival de verdade pra eles depois disso. Sabe? Não ia ter como fazer um jogo contra o Kainan que funcionasse. Tipo, se ele tirasse a contusão do Sakuragi e permitisse que o mangá continuasse, ainda assim não ia ter como fazer um jogo emocionalmente e talvez até de forma de roteiro tão boa quanto foi o jogo do Sanô. Ele é um jogo espiritualmente o final do mangá, não tem como. É onde o iShield falhou, né? Porque chegou uma parte ali que foi a mesma coisa, jogou quase todas as cartas que tinha pra jogar numa partida só. E aí ainda teve mais umas 7 depois, sabe? Nenhuma partida que vale a anterior, sabe? Mesmo que os rivais sejam melhores, sabe? Não importa, não é isso que importa. Torna emocionante a partida não é exatamente o rival ou o que vale aquele jogo, né? Esse jogo que a gente viu é o quê? Uma oitava de final, sabe? O jogo final do mangá é uma oitava de final. E eles vão pra quarta de final e perdem. A gente não precisa ver a quarta de final. O auge narrativo da história é esse jogo. Narrativamente não tinha como mostrar essa derrota que não fosse em off, de forma que deixasse a gente com um clima bom no final do mangá. Precisava ser em off e precisava ser uma derrota, porque... Por que precisava ser uma derrota? Porque estruturalmente no universo que o autor criou,
não tinha como o Shohoku ganhar o próximo jogo sem o Sakuragi. O Sakuragi era importantíssimo pro time nessa partida. Eles só ganharam por causa do Sakuragi. Não, com certeza. Com certeza. E quer saber, cara, sei lá, o Ino pode ter falado qualquer coisa, mas do jeito que a gente analisou aqui, toda a construção que teve, sabe, foi um volume só pra essa partida. Me é muito difícil acreditar que ele, nossa, realmente tinha planos tão futuros pra esse mangá além dessa partida. Não, é aí que tá. A gente traz aquela discussão que as pessoas vivem falando que ele apresentou um monte de jogador e que ele nunca utilizou. O que você acha disso, dele ter apresentado aquele cara de Hiroshima, que é o grandão, o melhor jogador? Pois é. Então, no fundo eu quero falar que ele colocou de propósito só para as pessoas acharem que tinha algo além e aí surpreender. Pode ser meio forçado isso. Eu não sei. Eu consigo trabalhar com a hipótese dele ter apresentado apenas como uma forma de construção e de despistar para o caminho que ele pretendia seguir. Eu consigo imaginar isso. Ou pode ser que ele realmente não planejou. É algo que vai ser uma eterna discussão. Não tem como a gente saber sem ele falar. Aliás, mesmo se ele falar, a gente não tem como saber, porque a gente não sabe o que ele pensou. Falar é uma coisa, pensar é outra. Pelo que o mangá me diz, é muito pouco provável, pra mim, pessoalmente, que ele realmente não planejasse terminar aquela partida, sabe? Às vezes eu acho que ele colocou aqueles extras só pra enganar os próprios editores dele, sabe, cara? Que ele falou, não, eu vou terminar o mangá depois, pode deixar. Olha, tô construindo os caras aqui do lado, calma, ó, tem bastante coisa ainda. Vai vender pra caralho aí, não se preocupa não. Com certeza. E a coragem, você fala da coragem de terminar esse mangá, assim, no ponto que tinha que terminar mesmo, sabe? Com certeza. Sim, exatamente. O Inoue, ele é um artista com personalidade, que ele não deixou o comercial influenciar na narrativa dele. Ele falou, olha, esse aqui é o áudio narrativo, essa é a história que eu quero contar, vocês querem mais? Não tem. Essa vai ser a história, eu vou terminar aqui, pronto, acabou, cara, é isso que eu quero fazer. Puta, porque até hoje em dia pede-se mais Slam Dunk, se voltasse ia ganhar uma grana absurda, sabe? Mas ele tinha uns objetivos maiores. Vagabond é totalmente excelente, sabe? É outra coisa, não tá nem pra comparar com o Slam Dunk, sabe? Sim, é outro caminho. Pra mim ficou claro que pra ele Slam Dunk se concluía onde se concluiu. E por isso que Slam Dunk é um mangá tão incrível assim, porque ele se conclui quando ele tem que se concluir. E é algo tão difícil, né, de ver, principalmente em mangás, né? Parece que ninguém consegue acertar a hora certa de terminar. E o Slam Dunk acertou assim o time na hora. Na hora que era pra acabar, ele acabou. Foi nem além e nem terminou antes do que devia. Ele terminou no ponto que devia. E você vê que é a atitude correta. Porque, sei lá, mesmo quem fala que não planejou, deixou as coisinhas abertas, sabe no fundo que Slam Dunk é o melhor mangá de esporte, sabe? Pois é. E não é tipo querer falar que ele é insuperável, porque eu quero muito que seja superado, porque se for superado significa que tem um mangá melhor do que Slam Dunk. Slam Dunk é excelente. Com certeza. Sabe? Quando a gente fala que a gente quer que Haikyuu seja o melhor mangá de esporte da Shonen Jump, não é porque a gente não gosta de Slam Dunk, é porque eu gosto tanto de Slam Dunk que eu quero que tenha um mangá melhor que Slam Dunk. Exato. Então é mais complexo. Agora sim, não vou falar que eu acho o final 100% legal, porque tem uma coisa que eu desgosto desse final. Da faculdade ter tirado a bolsa do Akagi. Eu achei que pela construção que o Inoue fez, durante o jogo, os caras falam, não, mesmo que eles perderem esse jogo, a gente vai dar a vaga pra ele. A gente quer ver como ele vai se sair aqui, mas a gente vai dar a vaga pra ele porque ele é muito bom. E aí, termina o jogo e tiram a bolsa do cara, meu. Eu achei que, sei lá, talvez... Você ficou triste? Eu não sei, eu não consigo ver isso acontecendo pela narrativa do mangá. Então, ele simplesmente chegou e falou, eles tiraram a bolsa. Bom, mas por que tiraram a bolsa? Então, eu acho que foi o pagamento que ele teve por desistir de lutar contra o Goribola lá. Mas ele não desistiu, né? No final ele meio que venceu nas horas que eram importantes. Mais ou menos, né? Obviamente não foi o melhor jogo do Akagi ali, mas não o suficiente pra ele perder a bolsa. Porra, ele ganhou do melhor time do Japão, cara. Quando eu li no começo eu lembro que eu achei meio esquisito isso. No final foi a rima temática que ele escolheu ali, cara. O Akagi naquele momento desistiu e esse foi o pagamento que ele teve, sabe? Que nem o Hokawa, ele superou o Sawakita, diferentemente do Akagi, sabe? De certa forma. E aí ele ganhou uma vaga
na equipe lá, sub-15. Exato. Não dá pra falar que o mangá no final não deixa uma vontade de quero mais, né? Sim. Mas eu acho que é um quero mais positivo. Né? Não é aquele quero mais, tipo, ficou faltando. É um quero mais de puta, olha só, poderia ter mais, né? Ia ser tão legal se eu soubesse se o Sakuragi conseguiu voltar a jogar. Porque depois do mangá teve aquele 10 Days After, né? Que foi aquelas curtas falando do que aconteceu com alguns jogadores e tal. Assim, não fala o que acontece com o Sakuragi. A gente até hoje não sabe se o Sakuragi voltou a jogar basquete ou não. Né? Se ele conseguiu se recuperar, se ele conseguiu voltar ao auge físico do mesmo jeito que ele estava antes. Se ele conseguiu ir para os Estados Unidos, sabe? É uma coisa que ficou no campo das ideias. Dá vontade de saber? Dá, mas não tá errado em não falar isso. Terminou como devia terminar. Eu não tenho remorso nenhum, nem quero Slam Dunk 2. Por favor, não. Não, quem pede continuação não entendeu a genialidade da construção desse final. Esse final é bom pra caralho, sim. Bom sim. A partida inteira é totalmente fantástica. Totalmente. Sim. Beleza, cara. É isso. Você tem alguma mensagem final aí sobre o que você achou? Não, foi dito, né? Foi dito que precisava ser dito já, né? Acho que já foi dito que foi o que precisava. Slam Dunk, todo mundo sabe que é um dos meus mangás preferidos, top 5 fácil. Com certeza. E eu gosto muito dessa partida final e gosto da conclusão que muita gente critica por aí, Rubio. Com certeza. E eu espero ter mostrado as minhas justificativas porque que eu acho tão excelente esse final. Eu realmente reli várias vezes e eu continuo sempre com essa opinião, né? Pra mim, há indícios de que esse é o final e é o melhor final que poderia acontecer, pra mim. Concordo. Adoro o final do Slam Dunk. Toda vez que eu releio, eu me arrepio. Eu acho, é incrível. Eu releio tantas vezes e nas mesmas cenas eu ficar arrepiado, nas mesmas cenas eu sorri junto com o mangá. E você também, quando você vai ler o penúltimo volume, você sempre lê o penúltimo e o último, porque não tem como parar no penúltimo. Você tá tão no ritmo. Eu tava precisando sair de casa na hora que eu tava lendo o penúltimo volume. Eu demorei pra sair porque eu reli o último volume em seguida. Eu falei assim, eu só vou terminar esse daqui. Ai, caralho, deixa eu ler o último também. Aí você pega o último, né? Esses quatro rápidos, né? Não, é bom demais. Leitura de e-mails do episódio 107, Papo de Colecionador. Os e-mails chegam aqui no contato@alquadra.do, e-mail para o qual você pode mandar a sua opinião sobre o episódio passado ou de mais antigos que a gente lê aqui também, correto? Correto. Também recebemos Slowpoke Report das pessoas falando coisas que leram ou coisas que nos recomendam, qualquer coisa, né? Slowpoke Report é qualquer coisa. Sim, que não é relevante ao episódio. Sim. Essa semana ninguém leu nada. O que a gente teve foi o Sábio Carvalho nos recomendando NASA, a compilação de histórias curtas do Naoki Urasawa, que eu nunca li também, fiquei curioso aqui. E o Leonardo de Souza, que assistiu Once, olha só, alguém assistiu o podcast que ninguém queria. Ele achou realmente muito bom e disse aqui, ó: o modo natural e orgânico que é filmado me deixou um pouco incomodado no começo, mas ficou cada vez mais fluido pela relevância narrativa de apresentar aquela história de um jeito bem cru. Muito bem. E já partindo, vamos rápido, porque tiveram bastante comentário e e-mails. Vamos lá, primeiro para os e-mails e comentários mais curtos, como por exemplo o do Adson Aguiar, que pergunta se falaremos do fim de Naruto. Era pra eu ter postado uma review sobre o final de Naruto bem extensa que eu tenho aqui essa semana, mas eu acabei preferindo editar o podcast. Mas acho que essa semana que tá saindo esse podcast vai ser uma review, mas vai, só pra ficar aqui registrado rapidinho. Achou bom ou ruim o final de Naruto? Estranho. Eu achei que assim, é como se Naruto estivesse com a merda cobrindo até a testa. Aí assim, foi até dá pra ver o olho, e só. Continuou afundado em merda, mas melhorou um pouquinho,
mas continua em merda. Eu achei que foi uma jogada de marketing absolutamente brilhante, porque o cara confirmou todos os casaizinhos lá, deu um final mega feliz, e ninguém vai lembrar o quão merda foi. O pessoal vai lembrar só desse final feliz, cara. Esse epílogozinho foi um fanservice filha da mãe, e até meio mal feito. Mas deu certo, porque o pessoal ficou todo emocionado. O pessoal esquece muito fácil as coisas. O Paulo César aqui de Jundiaí pergunta sobre a proposta de tomar uma cerveja e falar de Pum Pum. Eu não moro em Jundiaí, cara, desculpa. Mas você pode vir aqui em Jundiaí, a gente combina um dia, porque eu não vou sozinho, porque vai querer o assassino. A gente combina, vamos combinando aí. Vamos marcar um dia, Paulo César. Ok. O Matheus Caraúna conta que já entrando no tema aqui do Papo de Colecionador, o Matheus Caraúna comenta que já estragou o segundo volume de Fairy Tail de um amigo tomando chuva e que o irmão dele estragou Solanin 1 do mesmo jeito que o judeu, deixando a janela aberta. Olha só. Você vê que não é idiotice só minha. O Luiz Henrique, de 23 anos, Monte Claros, Minas Gerais, diz que só neste ano ele começou a importar títulos e as obras que mais anseia comprar são Pluto, do Urasawa e Sunny, do Taiyo Matsumoto. Nossa, eu quero muito comprar Sunny também. Nossa, eu tô me segurando, cara, porque é capa dura, mas é muito caro, tá difícil. E eu já fui até pesquisar quantos volumes vão ser mais ou menos. O autor falou que vai ser pelo menos uns 7 a 10. Aí vai ficar meio caro de comprar. Mas vamos ver, né? No futuro, quem sabe surge um aumento, nunca se sabe. É uma pena, né? Parece a melhor coisa do Taiyo Matsumoto. Mas... É bom. O que saiu de scan eu li e era bom. Ele também diz aqui que publicou um texto sobre a nossa falta de senso de urgência nas leituras físicas, se comparadas com as feitas na internet. Bem interessante, eu vou deixar o link aí no post. Bacana. O Caio Franco Santana tem todas as manias mencionadas no podcast e mais algumas. Tem inclusive 2 coleções dos títulos favoritos. Uma para emprestar e uma para folhear de vez em quando. Nossa, isso eu não sou capaz de fazer. Não, obrigado. Eu sou colecionador, mas isso é too much pra mim. Ele chegou até a comprar 3 vezes o volume 6 de Genshiken por causa da capa alternativa. Nossa, não consigo. Eu não consigo ter 2 coisas. Por exemplo, a coleção da Salvati relançou, por exemplo, A Queda de Murdoch e Marvels, mas eu já tenho essa. Eu não vou comprar só porque é da coleção da Salvati pra ter na estante. Eu vou comprar porque eu não tenho. É que nem aquele pessoal compulsível por comprar roupa que, sei lá, tem 2 calças iguais, sabe? Esse tipo de coisa. Pra quê, mano? Pra quê? Tudo bem. A Jessie aqui conta que comprou o primeiro mangá dela, Sakura Card Captors, com 8 anos. Ela comenta que estranhou o preto e branco e pintou o mangá. Cara, quando ela comentou isso, me deu um flashback aqui. Eu acho que quando eu era muito pequeno, talvez alguém me comprou um mangá, ou talvez tenha sido um quadrinho qualquer, e eu pintei também. Caraca, mano. A gente é condicionado desde pequeno do que o que é preto e branco é pra se colorir. Pois é, cara. Incrível, incrível. Taka começou a colecionar com 12 anos, parou por um tempo, mas hoje possui cerca de uns 1.200 mangás, 1.000 HQs e uns 450 livros. Pô, parabéns. Caraca, muita coisa, cara. O Taka era do blog Vida de Colecionador. Uhum. Ele comenta que gosta de arrumar a coleção umas 2 vezes ao ano, porque é como se estivesse arrumando o seu eu interno. Bacana. Cara, pode-se dizer que é isso mesmo. Às vezes quando, alguma coisa muito preocupante, muito ruim acontece comigo, eu vou arrumar minha coleção de mangás. É bem terapêutico, viu? Bem, gostei. Vou pensar por esse lado na próxima vez que eu arrumar a minha estante. É muito legal, sim. Terminando aqui as mais rapidinhas, o Will Cave brinca aqui com a gente, dizendo que a gente é todo cheio de valorizar a experiência de leitura, mas na hora do vamos ver, tudo comprador compulsivo, só quer as coisas mais caras, compra sem pensar. Tem alguma coisa pra responder aí, estranho? Cara, uma coisa é valorizar a arte, outra coisa é valorizar o produto físico. E pra falar a verdade, o colecionador não é necessariamente a mesma pessoa que o leitor de mangá. Com certeza. E mesmo como colecionador, eu nunca cheguei a comprar um mangá ruim, que eu sei que eu não vou gostar, sabe? Sim. Que nem eu parei de colecionar Naruto, por exemplo. Eu comprei o Speed Racer, imaginei que seria ruim, mas eu não tinha lido ainda. Ele é bonito, ele é muito bom, mas eu comprei e não gostei, mas gosto dele fisicamente. Uhum. E você desistiu de Naruto, então? Não, faz um bom tempo, na verdade. Eu parei. Até com a coleção parada aqui. Quem quiser comprar, eu tenho os primeiros volumes. Olha aí, hein? Faz um bom negócio que você pega um dinheirinho aí. Eu sou judeu, mas eu não sou muito bom de vender as coisas. Tipo, às vezes eu sei lá, tenho uns
50 volumes aqui, eu sei lá, se eu conseguir uns 200 conto por isso aí, já tá bom. Nossa, tá muito marcando toca. Leonardo, já partindo pros e-mails, a gente vai ter que falar poucos trechos de cada um, porque foram muitos e-mails. Acho que a galera gostou da Clara. Por favor. Põe uma voz feminina, uma menina graciosa e pronto, já era. Pegamos o público. Então vamos lá. Primeiro um trecho aqui do e-mail do Leonardo Souza, 18 anos, Rio Grande do Sul. Ele diz: olá, colecionadores que aguardam Music of Mary, volume único na livraria mais próxima. Eu espero isso desde sempre. Vai acontecer um dia, cara, vai acontecer. Nem que eu tenha que fundar uma editora pra lançar esse volume e entrar em falência logo em seguida. Só isso, né? Só isso. Ok, cara. Achei que eu não iria me identificar com o tema por não ser um colecionador muito dedicado. Até hoje só completei a coleção de Level E. Tem 3 volumes, ok? Mas foi divertido ouvir as histórias e as maluquices dos colecionadores. Sempre me importei mais com o conteúdo e o sentimento de ler no papel pela primeira vez. Só há pouco tempo comecei a arrumá-los para ficarem mais bonitos na estante, mas nunca compraria só pela beleza. Gosto de ter para poder reler, mesmo que uma passagem pequena. Não, é o que a gente falou, a gente brincou que a gente não gosta, que a gente estava preocupado com a aparência, mas tem que dar uma importância artística também, sem dúvida. Esse negócio de comprar uma passagem pequena para reler me fez lembrar que esses dias aí eu comprei só um volume do Toriko. Eu não comprei nada do Toriko, só comprei o volume que tá agora nas bancas, que é o volume daquela parte mó foda do Ice Hell. Só isso. Eu sei que tá agora, eu vi gente elogiando no Facebook, mas eu não vou comprar Toriko. Não, comprei só um volume. Não consigo valorizar Toriko tanto assim. Elieuto Rocha, espero que esteja falando certo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, diz aqui, ó: olá pessoal, sou ouvinte novo, estou fielmente ouvindo desde o primeiro programa. Estou agora no número 22, mas também estou ouvindo os mais recentes. Bem legal, cara, eu gosto de escutar pessoas... Não gosto de escutar que escutam desde o primeiro, porque, sei lá... Não, mas é bom que elas comecem no primeiro e não façam o caminho oposto, porque elas vão vendo a qualidade caindo se elas forem de trás pra frente. Se for da frente pra trás, dá pra ver aí, tipo, olha, eles estão melhorando. Pra mim, mais do que aquele ego de colecionador que vocês falaram, eu tenho muito essa raiva de coleções incompletas. É prazeroso comprar mangá porque é uma obra antes de mais nada. De algum jeito, o ato de comprar essa obra vai favorecer ou compensar quem fez ela chegar até mim. A editora, a distribuidora, mas principalmente o autor. Acho que o mercado brasileiro de mangás não é comparável ao japonês, americano, francês, mas aos poucos isso está mudando e em vez de reclamar disso, eu estou ajudando essa mudança ao colecionador. Acho que essa é minha maior motivação, movimentar o mercado, né? Ajudar o autor. Eu não penso muito nisso quando eu compro. Eu fico me sentindo no papel de um cara que decide o que é bom e o que é ruim para as editoras lançarem, sabe? Quando eu não compro alguma coisa que eu acho ruim, eu tento transparecer isso como um protesto para a editora. Entendi. De que, olha, isso é ruim, isso eu não vou comprar. Isso é bom, ou é pelo menos interessante, né? É um tipo de lançamento interessante, eu vou comprar. Não sei se funciona como uma forma de valorização de alguns tipos de lançamento, mas eu me sinto fazendo esse papel. Acaba assim sendo um dos fatores, né? Pelo menos. Fábio Emílio Costa diz o seguinte: sei como é essa questão de coleção. As coleções da Folha de filmes e de CDs, fica a dica, eu faço quase todas. A primeira coleção real que fiz foi a da De Agostini, um curso de fotografia digital em DVDs, que era 500 DVDs, aliás, 50 DVDs, com um fichário para o material impresso e que deu uns R$1.500. Caralho, eu não pago isso nem num curso presencial. Cara, mas não vou julgar, porque colecionador é colecionador. Cara, R$1.500 são menos de 150 mangás, né? Verdade. Já gastei mais que isso, então. Pois é. Mas da Folha, a primeira coisa que eu lembro de ter colecionado não fui eu, né? Foi aqui em casa como um todo. Foi aquela enciclopédia de 2 volumes. Eu também tenho isso. Que viu aquelas páginas separadas, assim. Eu usei pra muito trabalho aquilo, cara. Sério? Nossa, tem aqui na estante, acho que ninguém nunca abriu, não. Diz aqui: é complicado fazer coleção e faltar alguma coisa. Fugindo do mangá, me dói saber que falta um peão branco do meu xadrez de Harry Potter e a caixa para colocar os CDs da discografia da Legião Urbana. Isso realmente dói, é realmente triste. Mas esse peão branco você que perdeu, Fábio. A culpa é sua. Não sei, acho que ele não comprou separado cada peão, né?
Não, mas eu acho que sim. Caralho. Porque existe esse tipo de coisa, algumas coleções que você vai comprando pecinhas separadas. A Planeta de Agostini faz isso direto. Tá, ok. Eu acho que tinha um do Star Wars saindo, alguma coisa assim. Então me desculpa, Fábio, a culpa não é sua. Indo pro próximo aqui, Diego C. Castro, 19 anos de Fortaleza, Ceará, diz aqui, ó. Um absurdo que os integrantes hipsters cult da blogosfera tenham se rendido ao grande mercado de consumismo superficial, opressivo e exacerbado, usando a aparência de cobertores externos e qualidades físicas de ostentação, ao mesmo tempo que hipocritamente gravam podcasts incessantes sobre a beleza da experiência de leitura. E por mais mind-blowing que seja, o menos manipulado por esse sistema opressor, consumista, obsessivo, é judeu. Pois é, cara. Você vê como a vida é. Deu uma dura na gente aí. Caramba. Eu provavelmente sou um monstro maior do que o judeu ateu. Já perdi as contas das vezes que saí do banho e fui direto ler o mangá sem enxugar o cabelo antes. Então acabava sempre alguma gota de água pingando do meu cabelo para o volume. Eu paro de ler depois que isso acontece, mas sempre faço novamente dias depois. Definitivamente não aprendo. É isso aí, cara, eu te entendo, sim. Muita gente se identificou com a sua postura de foda-se. Ah, cara. A coleção importante. Não, mas tem sempre colecionadores aí no meio também. E finalizando aqui os e-mails, o Felipe da Paz de Petrópolis, Rio de Janeiro. Nesse programa, me identifiquei mais com a Clara quanto ao modo como cuido da minha coleção. Cuido deles com muito esmero, longe da luz, e até comecei a colocá-los em saquinhos. Cheguei ao ponto de tirar os grampos de algumas mensais antigas de comics e trocar por barbante por causa da ferrugem. Aí sim. Puta, parabéns. Parabéns. Isso é um novo nível de dedicação. Eu acho. Não conseguiria ter essa dedicação. Acho que a Clara, quando escutar isso, pode ser que ela fique esperta se tiver algum comics ali. Nossa, aí... ela vai começar a fazer isso, né? Fala, nossa, que ótima ideia. Seguindo aqui, ó. E como estranho, tenho mais de 100 mangás sem terem sido lidos, fora os outros quadrinhos. Bem-vindo ao clube. Ele diz aqui, gostaria de perguntar se vocês sabem se a lombada de Solanin era pra encaixar uma na outra. Acho bizarro a diferença de uma pra outra. Eu não sei, eu não tenho a versão brasileira. Você tem? Putz, eu tenho, mas não aqui, né? Não sei, cara. Cara, eu acho que não. Parece que a paisagem é um pouco diferente de um pro outro. Não, parece que as árvores são diferentes, a cor, o tom é diferente, acho que não. A lombada só continua a paisagem de cada volume, né? Acho que não é pra encaixar, não. Não é pra encaixar. Uma tem uma parte de uma escada, a outra não tem. Acho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, então não fique tranquilo. Não é pra encaixar mesmo. Não compra de novo a coleção. E ele termina falando estranho, pode deixar que eu vou passar o podcast para o Bruno Zago. Olha aí. O projeto mega... Mercado Editorial 3. Mega podcast tá acontecendo, cara. Tá acontecendo. Tá indo aos poucos. Beleza, cara. Agora tem essa parte do podcast, a gente não sabe como termina esse bloco, né? O que você tem? Tem alguma novidade pra contar? Cara, sua vida? Minha vida não. Eu terminei de ver a segunda temporada de House of Cards. Já? Já. Caralho. Já. É muito bom. É muito bom, sim. Essa segunda temporada me decepcionou um pouquinho, pra falar a verdade. Você gostou? Eu gostei. Eu acho que só mudou bastante o tipo de conflito, né? Era um conflito bem diferente do que o do primeiro. Eu senti falta um pouquinho, talvez, de episódios mais fechados. Sim. Foi uma grande trama. Nossa, foi... na verdade, esse é o ponto forte da série, que é, tipo, plot sem parar, né, cara? A série não enrola, nem um pouco. No final das contas, eu acabei sentindo falta de umas separações aqui um pouco, que teve mais na primeira temporada, que eles tiveram que introduzir o personagem e tudo mais. Mas não, nossa, a série é muito boa, muito boa. Bacana. Eu vou deixar aqui que eu me rendi e comprei Binding of Isaac Rebirth. Joguei um pouquinho aqui. A diferença é gritante da primeira vez que eu joguei Isaac pra essa vez, primeira vez no Rebirth. Porque na primeira jogada eu matei a mãe, na segunda eu matei o coração. Caraca, já, mano. Porque eu tô experiente nisso, né? Então era mais fácil, mas é bom no geral? É a mesma coisa? É bem diferente. Tem muita coisa igual e tem muita coisa diferente. Ele é igual sendo diferente, sabe? Entendi. Vale a pena comprar. Eu acho que vale a pena. Não sei se eu diria pra todo mundo comprar pelo preço de lançamento. Não. Um pouquinho. It's just as well we try.
10 decisions shape your life. You'll be aware of 5 about 7 ways to go to... Recomendação da semana é minha, do Estranho. Sim. E eu vou seguir o caminho mais óbvio e fazer uma recomendação que a gente tá devendo há muito tempo. A recomendação dessa semana é Real. Olha, Takahiko Inoue. não, acho que a gente já recomendou Real, não? Não recomendamos Real. A gente talvez recomendou meio que em off, assim, meio tipo, sem ser uma recomendação oficial. Mas eu acho que essa é uma hora válida pra gente incluir como uma recomendação real. Uhum. Uma recomendação real. Real, entendi. Legal, cara, legal. Em Real, a gente acompanha. O Real é um mangá seinen, publicado na Young Jump. Só que não sai semanalmente igual a revista é semanal, mas ela sai uma vez a cada 2 meses. O Inoue, ele publica do jeito que ele quer. E na prática é um volume por ano, é o que sai, né? Normal, que eu compro é um volume por ano, a versão americana lá da Viz. Ele acompanha basicamente a história de 3 personagens principais. O primeiro é o Nomiya, que é um aluno que saiu da escola, né? Largou a escola e ele tá meio arrependido porque ele chamou uma menina para dar um passeio de moto, ele sofreu um acidente e deixou a menina paraplégica. Pois é. A gente tem o Togawa, que é um cara que ele era um esportista, corredor, e aí ele teve que amputar a perna, e agora ele tá de cadeira de rodas, começou a praticar esporte, basquete e tal, tá tentando se encontrar aí no mundo. E o Takahashi, que era um cara da sala do Nomiya e tal, ele era um líderzinho meio que de gangue e tudo mais, popular, jogador de basquete, e ele sofre um acidente e ele fica paraplégico. E a história basicamente acompanha essas 3 linhas narrativas, né, sobre o cara que abandonou a escola tentando achar um rumo pra vida, o paraplégico que é meio arrogante e não vê graça nenhuma na vida, e o outro que se tornou paraplégico recentemente vai ter que passar pelo período de reabilitação do zero. A gente vai ver todo o trabalho de reabilitação do Takahashi. Real, ele é um mangá que a narrativa dele é relativamente lenta, né? Ele trabalha muito, né, mais no feeling da sensação, da passagem do tempo e do sentimento dos personagens nessa passagem de tempo, do que de fato ter uma trama longa, complexa e comprida. Não, a trama ela é bem simples, é bem da verdade. Na verdade não tem um grande conflito, não tem um grande objetivo. É mostrar o dia a dia o dia a dia nem tanto, né? Mostrar acontecimentos da vida desses 3 personagens. E todos eles são interessantes da sua forma, né? Mesmo o Takahashi, que muita gente chama de chato pra caralho, porque ele é chato pra caralho, tem um motivo por trás da chatice dele, narrativamente existe um motivo por trás da chatice dele, e que vai ter o seu payoff mais adiante, sempre, né? Toda a construção não é à toa, como a gente percebe em Slamdunk, e o Inoue não constrói nada à toa. Com certeza. Até um determinado ponto ele apresenta um cara que era lutador desses telecat aí, desses luta livre, que parece que é whatever e tem uma construção importante aí. Então eu acho que é importante essa recomendação é bacana porque ela é uma leitura leve, é fácil de se lê relativamente rápido, e ao mesmo tempo é uma leitura muito profunda, densa, sentimental, e eu acho que enriquecedora. É uma narrativa do Inoue em que ele tá bem tranquilo, né? Ele não tem um prazo editorial muito apertado, então ele conta a história no ritmo dele, e que isso resulta num mangá de apreciação da vida desses personagens muito interessante. Eu acho Real excelente, assim, eu acho muito bom mesmo. Concordo, eu acho, nossa, gosto muito de Real. Não dá pra comparar com o Slamdunk, porque é outra coisa, né? Não, é outro caminho. Ele até tem basquete de cadeira de rodas, mas você vê que eu mal citei na sinopse no que eu falei, porque ele é mais uma ferramenta de roteiro do que um foco da história. Todos os personagens são de alguma forma desprezíveis, mas você não consegue odiar nenhum deles, sabe? Eles têm defeitos, né? Como todas as pessoas do mundo. Exato. É um mangá que cria uma empatia muito grande com todos os personagens, sabe? Depois de conhecer um pouco e crescer com os personagens, você não consegue parar e falar, nossa, acho que eu faria diferente, sabe? Não dá pra sentir superior a ninguém ali, só empatia. Só empatia cria esse mangá. Sim. Denso é a palavra, com certeza, cara. E é enriquecedor, falou tudo aí, cara. Nossa, muito bom esse mangá. Vira e mexe eu esqueço desse mangá, e quando sai um volume novo, puta, esse mangá é bom mesmo, cara.
O último volume que saiu hoje, né, atualmente, o último volume que tem é o 13, pra mim, assim, eu me senti recompensado por ter lido os outros 12 nesse 13, assim. Sabe? Tem uma frase que o cara fala, tipo, eu não vou nem falar quem que é o personagem, nem o que acontece, mas a fala é que tudo que a gente viu teve um motivo. E é isso. É isso. Tudo que a gente viu até aqui era pra levar pra essa cena. E essa cena é importante pro futuro. Achei muito legal. E é excelente. Pra mim é excelente. Eu acho que todo mundo deveria ler. É uma leitura tranquila de você fazer a manutenção dessa leitura. Porque como sai pouquinho, então você lê de tempos em tempos. Você lê um volume. E aí depois você fica um tempo tranquilo, descansando. Depois você volta um volume e tá ótimo. Ótimo, cara. Recomendo. Com certeza, viu? Beleza, então recomendação da semana Real, no embalo de Island Dunk. E até semana que vem, Judeu. Poxa, cara, até semana que vem.